Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Cyberpunk, de um ninguém a lenda. Capítulo 121, Capturando Jimmy Kurosaki. Durante um intervalo entre as aulas, Gaius foi abordado por um dos amigos que fizera na academia. A garota com longos cabelos azul celeste presos em um rabo de cavalo, olhou para ele e perguntou: "Você pretende deixar a academia?" Afiado como sempre. Como de costume, Gaius não se deu ao trabalho de esconder a verdade. Ele sentou-se num banco bem embaixo de uma câmera de vigilância e casualmente ajustou o ângulo para que ela não o capturasse nem a garota. "Mas como você percebeu? Porque você está de bom humor hoje." A garota respondeu em tom calmo, como um pássaro que finalmente escapa da gaiola cantando livremente entre as flores. "Se você dissesse isso para qualquer morador normal de Night City, ele não teria a menor ideia do que você quis dizer. A maioria das pessoas aqui nunca viu pássaros ou flores." Caio deu um tapinha no espaço vazio ao lado dele, fazendo um gesto para que ela se sentasse. "Você tem razão. Estou indo embora, provavelmente nos próximos dias." A garota de cabelos azuis hesitou. Ela olhou fixamente para o espaço vazio ao lado dele. Ela olhou fixamente para Gaius. Então, finalmente, ela se sentou. Mas ela fez questão de permanecer na extremidade oposta do banco. Após um breve silêncio, ela falou: "Você concluiu sua missão na academia?" "Mais ou menos." Gaius deu um sorriso irônico. "Você pretende me denunciar? Por vender danças cerebrais negras?" A expressão da menina permaneceu calma. "Espere, você sabia?" Pela primeira vez, Caio estremeceu ligeiramente. Seu sorriso se tornou rígido. "Você nunca tentou esconder isso." Ela respondeu com naturalidade. "Eu vi você carregando chips de braindance pelos corredores, bem na frente das câmeras." "Bem, isso confirma então." Gaius recostou-se no banco. "Se você reparou, então o corpo docente, que monitora as câmeras constantemente, também já devia saber disso há algum tempo. E no entanto eles nunca tomaram nenhuma atitude. Isso significa que eles têm seus próprios planos para você." Os olhos da garota se estreitaram ligeiramente. "Eles estão planejando te substituir? Gosto da rapidez com que você aprende." Gaius sorriu. "Já que decidiram ignorar as minhas atividades, isso significa que estão planejando deixar outra pessoa assumir o meu negócio depois que eu sair. Nesse caso, devo deixar um pequeno lembrete para eles antes de ir embora. Um aviso para que não tenham ideias malucas de assumir o controle da minha rede." Caio se levantou. "Por agora, basta. Não irei embora imediatamente, esperarei mais alguns dias até que as coisas se acalmem." Ele olhou para ela. "Se quiser conversar de novo, você sabe onde me encontrar." Então ele deu um sorriso irônico. "Afinal, ter um filho de executivo como você como amigo não é tão ruim assim. Talvez eu te ensine mais sobre como o mundo real funciona." "Espere." A menina também se levantou. Ela deu alguns passos à frente, bloqueando seu caminho. Então ela olhou diretamente nos olhos dele. "Posso saber sua verdadeira identidade?" "Não." Caio a rejeitou sem hesitar. "Por quê? Você ainda não confia em mim?" Ela insistiu ainda mais. "Não." Caio levantou a mão apontando para o lado. "Porque temos companhia." Um grupo de estudantes da Academia Arasaka estava passando por ali. Caio esperou que eles se afastassem para fora do alcance da sua voz antes de continuar. "Eu te chamo de meu amigo porque confio em você. Se eu te julguei mal, a culpa é minha. Mas revelar meu rosto verdadeiro agora? Nem pensar." No entanto, Gaius fez uma pausa por um instante e depois sorriu de canto. "Pelo menos posso dizer meu nome." A menina inclinou a cabeça. "Mas se você não me mostrar seu rosto verdadeiro, então seu nome também é falso, não é?" "Bom, assim como eu nunca perguntei seu nome, né? Uma pessoa conhece o rosto, mas não o nome. O outro conhece o nome, mas não o rosto. Parece justo." Ele bateu no peito. "Eu sou Carl." A garota piscou. "Nunca ouvi falar de você. Então você precisa sair mais." Gaius não. Carl sorriu. "Seu nome é realmente tão conhecido assim?" A garota de cabelos azuis lançou um olhar pensativo para Carl. "Entendo. Tentarei não investigar isso até que nos encontremos oficialmente novamente. Estarei ansioso por esse dia." Após se separar de seu conhecido da academia, Cara nem sequer tinha ido muito longe do campus quando recebeu uma ligação de Man. "Cara, nós capturamos o JK." "Já foi capturado? Isso foi rápido. Você teve algum problema?" "Não, nada demais, só uma pequena surpresa." Man continuou parecendo irritado. "Acontece que esse JK Jimmy Kurosaki estava carregando um pequeno dispositivo PM. Quase me deixou inconsciente. Um pequeno pulso eletromagnético. Será que ele próprio seria capaz de suportá-lo? Ele tem alguns implantes cibernéticos menores, mas nada tão pesado quanto eu. Mesmo assim, ele achou que o pulso eletromagnético salvaria." Carla estreitou os olhos. "O que você quer dizer?" Man deu uma risadinha. "O idiota presumiu que uma vez que meu implante cibernético fosse danificado, eu ficaria indefeso. Então ele simplesmente se aproximou de mim, pensando que poderia verificar se eu estava caído. Foi então que eu o lembrei. Mesmo que meu braço esteja incapacitado, ele ainda é feito de aço." Caro suspirou. "Então, o que aconteceu?" Man riu. "Eu simplesmente balancei meu braço pesado como se fosse um porrete e esmaguei a cara dele. Ele caiu instantaneamente." Caro só podia imaginar. Um editor de braindance como o JK deve ter se achado muito esperto, carregando um PM para desativar mercenários. Mas abordar um mercenário ainda consciente e aprimorado ciberneticamente? Isso era pedir para morrer. "Ele está disposto a cooperar?" "Ainda não acordei."
Man parecia tranquilo, como se fosse apenas mais um dia de trabalho. Eu o atingi com bastante força. O rosto dele ficou afundado, então estamos cuidando dos ferimentos dele agora. Espere, ele ainda está vivo, certo? Cara franziu a testa. Esse cara é o nosso líder. Relaxar. Man o tranquilizou. A Pilar está cuidando dele. Você se lembra da Pilar, não é? Nossa especialista em tecnologia da equipe? Consertar o corpo de uma pessoa não é diferente de reparar seu equipamento cibernético. Cara exalou. Certo. Quando vamos passar para a próxima fase? O JK vai precisar de um pouco de persuasão primeiro. O tom de Man tornou-se sombrio. Dê-nos até amanhã. Assim que descobrirmos o local de seus encontros privados com Tanaka, enviaremos os detalhes para você. Então, você só precisa aparecer. Cara acenou levemente com a cabeça. Ter uma equipe profissional de mercenários como apoio foi extremamente conveniente. Eles cuidavam de tudo: rastreamento, captura e interrogatório. Tudo que Cara precisava fazer era aparecer na hora certa e terminar o trabalho. Certo. Até amanhã. Com isso, a chamada foi encerrada. Amanhã marcaria a etapa final de sua missão na academia. Nem sequer tinha passado uma semana completa, e o progresso deles já estava anos-luz à frente do prazo de 2 meses imposto pela Militech. Cara deu um sorriso irônico. Nada mal mesmo. PS, curiosidades extras sobre Cyberpunking. Não quis incluir muita coisa no último PS, então aqui está algo interessante que notei ao rejogar os 3 caminhos de vida diferentes de V. Acontece que antes de se mudarem para o apartamento, tanto o V masculino quanto o V feminino moravam na casa de Jack, dividindo um quarto com ele. Caramba! Jack realmente tratava V como um irmão. Além disso, o jogo originalmente tinha cenas de corte para quando V. Mudei-me para lá e conheci a mãe Wells. Me mudei e me despedi. Uma pena que não tenham sido totalmente desenvolvidos. Isso teria dado a Jack mais tempo de tela. Além disso, finalmente descobri por que a mãe de Wells trata V como se fosse da família. Ela literalmente os viu crescer em Night City. Não admira que ela chame V de sua própria filha. Ah, e mais uma curiosidade financeira aleatória. Após ser demitido do emprego na corporação, V começa sua nova vida com apenas 45.800 euros em dinheiro. Todos os implantes cibernéticos da Arasaka são desativados, então V precisa gastar todo esse dinheiro apenas para substituir os implantes perdidos. Então sim, o cibernético é mais barato do que pensávamos. Capítulo 122. A tomada da sexta rua. 20h44. Cara estava sentado dentro de uma pequena lanchonete em Glen. Ele abriu suas mensagens. Jack e Oliver, precisaremos de mais um pouco de tempo para finalizar. Peçam algo enquanto esperam. Chegaremos às 9. Tudo está tranquilo. O pessoal da 6TH Street não apareceu. Até agora tudo correu bem. Cara se perguntou se Jack havia encontrado sua ex. Desde esta manhã, quando Jack e Oliver o deixaram na escola, eles estavam de serviço de segurança há quase 12 horas. Será que a 6TH Street recuou porque os viu fazendo a vigilância? Ou será que estavam planejando algo para mais tarde? De acordo com o endereço que Jack enviou, o bar que eles estavam vigiando era novo, bem na divisa entre a Sexta Rua e o território do Valentino. Se a 6TH Street tivesse ao menos um pouco de bom senso, reconheceria que este bar pertencia aos Valentinos. 12 horas sem começar uma briga? Isso provavelmente significa que eles estão aceitando a situação. Talvez estejam apenas esperando o momento certo. Cara não tinha certeza. Mas, de qualquer forma, o trabalho de Jack era apenas para hoje. O que quer que tenha acontecido depois desta noite não era problema deles. O pior já passou. De jeito nenhum eles aparecem no último minuto. Enquanto estava sentado em uma mesa de canto, Cara estava mentalmente prevendo o azar. Pela janela, ele conseguia ver diretamente o bar do outro lado da rua. O cabelo loiro brilhante de Oliver praticamente reluzia. Será que aquele desgraçado colocou alguma coisa no cabelo para deixá-lo brilhando assim? Cara pediu massa com molho de tomate e uma garrafa de água mineral do menu eletrônico. Ele estava prestes a escolher algo para Oliver e Jack quando a porta da lanchonete se abriu rangendo. CHKK. O som de vidro velho e metal rangendo ecoava pela sala. Carla ergueu os olhos. Um rosto familiar entrou. David? Carla estava prestes a gritar, com a mão já meio levantada, quando percebeu a pessoa atrás dele. Uma mulher de meia idade seguia logo atrás. Seu rosto estava marcado pelo cansaço, com rugas profundas resultantes de anos de trabalho árduo. Mesmo sem apresentações, Carla reconheceu imediatamente. Glória Martinez, a mãe de David. Um paramédico especializado em traumas em um centro de emergência de Night City. David estava sorrindo e conversando animadamente com ela. Apesar da expressão cansada, Glória retribuiu o sorriso, respondendo com carinho. Cara baixou a mão silenciosamente. Provavelmente estavam voltando para a casa do centro da cidade e pararam aqui para jantar. Considerando que Glória geralmente trabalhava até depois da meia-noite, essa era uma rara oportunidade para eles jantarem juntos. Ela provavelmente saiu mais cedo só para isso. Carla recostou-se na cadeira contente por ter escolhido uma mesa de canto. Com o encosto bloqueando parte da visão, David ainda não o tinha notado. Se ele visse Cara, com certeza o arrastaria para perto. Talvez eu devesse ficar de fora disso. Cara não queria interromper um momento entre mãe e filho. Ele também sabia que Glória havia se esforçado muito para manter David longe da vida nas ruas. Vê-lo batendo papo casualmente com um mercenário num lugar como este
Ela poderia estar preocupada que ele estivesse se envolvendo com más companhias. Carl não era apenas um garoto de rua qualquer. Ele era amigo de David. Isso significava que ele precisava ter cuidado com a forma como lidava com as coisas. A mãe de David sonhava em vê-lo se tornar um executivo da Arasaka. Ela o protegeu das ruas durante toda a sua vida. Se ela visse David conversando alegremente com um mercenário de botas de combate, armado até os dentes, ela ainda se sentiria à vontade? Cara permaneceu em silêncio. Felizmente, David não notou. Ele olhou ao redor da lanchonete antes de escolher um lugar perto da janela, coincidentemente, bem em frente à mesa de Carl. David escolheu um dos melhores lugares da lanchonete. Claramente, ele havia aprendido uma coisa ou duas com Carl e os outros. Jack e Oliver não chegarão tão cedo. David e a mãe dele devem terminar de comer antes disso. Se não, direi para eles esperarem. Carl observou em silêncio enquanto David e sua mãe faziam seus pedidos. Vou querer um macarrão com molho de tomate. David escolheu exatamente o mesmo prato que Carl. E você, mãe? Gloria hesitou por um longo tempo antes de pedir a mesma refeição. Carl, ouvindo tudo de seu lugar, deu uma olhada no cardápio. O macarrão com molho de tomate era o item mais barato do prato. 3 redemoinhos. Mesmo em um restaurante de verdade em The Glen, a comida era tão barata assim. Este lugar era realmente muito pobre. Carl já não prestava atenção aos preços do cardápio há algum tempo. A menos que algo tivesse 3 dígitos, ele mal percebia. Enquanto esperavam pela comida, Gloria mencionou o dinheiro que David lhe enviará repentinamente. David, onde você conseguiu tanto dinheiro? 5.000 e diz? Você não fez nada ilegal, fez? De jeito nenhum, mãe. Eu só estava vendendo braindances na escola. De verdade. Você sabe que eu ajudava aquele cara, o estripador, a vender BDS, né? Só dei sorte. Ganhei bastante dessa vez. Não se preocupe. Vender braindances normais não é contra as regras. Você acha que eu fico em casa o dia todo? Eu fico conferindo o estoque. É possível ganhar tudo isso vendendo BDS? Claro. Ninguém mais na academia consegue obtê-los. Eu sou a única fonte. Isso não vai atrapalhar seus estudos, vai? De jeito nenhum. Não se preocupe. Eu só vendo durante os intervalos. Presto total atenção nas aulas. Se você diz... Gloria ainda parecia um pouco insegura. David exibiu sua expressão mais confiante. Você vai ver. Temos provas esta semana. Garanto que ficarei entre os 10 melhores da escola toda. Contanto que suas notas não sejam prejudicadas. Eles não vão, acredite em mim. Ah, e mãe, já que eu consigo ganhar bem, você não precisa mais trabalhar tanto. Você deveria parar de fazer turnos tão longos. Acho que consigo pagar a minha faculdade sozinha agora. Já sou grande o suficiente para ser responsável por mim mesma. Gloria balançou a cabeça negativamente. É ótimo que você esteja ganhando dinheiro, e eu tenho orgulho de você, mas sempre haverá despesas maiores no futuro. E se você entrar no programa da universidade? Você terá custos extras. Você não pode simplesmente parar de trabalhar duro só porque está ganhando um pouco de dinheiro agora. Você vai precisar dele mais tarde. Sempre há bolsas de estudo. Antes que David pudesse terminar a frase, a porta da lanchonete se abriu com um estrondo. Bang! Um grupo de homens invadiu o local. Eles estavam vestidos no estilo Entropis, com roupas marcadas com insígnias da 6th Street. Cada um deles estava armado. E entropismo, uma tendência de moda de Night City que prioriza a funcionalidade em detrimento do estilo. É popular entre a 6th Street e alguns mercenários. Preparem algo para nós comermos, este restaurante agora pertence à Rua 6. Ao ouvir isso, David olhou para a janela. De alguma forma, sem que ele percebesse, mais de 20 membros da 6th Street se reuniram do lado de fora, bloqueando a rua inteira. Capítulo 123. Um barril de pólvora triplo. Rua 6. O que eles estão fazendo aqui? David observou o exterior, concentrando-se no local onde os membros da gangue estavam reunidos. A maioria deles estava em frente ao bar do outro lado da rua. Então o bar é o alvo deles, e este lugar acabou envolvido nisso? David se virou, lançando um olhar para sua mãe do outro lado da mesa. Seu rosto estava tenso de medo. Mamãe está com medo. Por quê? Certo. Ela deveria estar com medo. Foi somente agora, no momento de lucidez, que David percebeu o quanto sua própria mentalidade havia mudado. O antigo ele teria reagido da mesma forma que sua mãe, aterrorizado ao ver membros de gangues armados, torcendo desesperadamente para que a polícia de Newport City aparecesse. Mas agora, David ficou surpreso ao descobrir que não estava com medo. Não das armas deles. Não pela forma como se movimentavam pela loja. Não. Em vez disso, sua mente calculava quanto tempo levaria para que eles levantassem suas armas. Se ele sacasse a arma primeiro, eles conseguiriam reagir a tempo. Por que estou pensando assim? O que está acontecendo comigo? Será que foi por causa de Jack e Oliver? Será que foi o treinamento deles? As lições que aprenderam a se comportar em Night City? David percebeu algo. Ele não estava apenas perdendo medo. Ele estava ganhando coragem para se colocar em pé de igualdade com membros de gangues de verdade. Mãe, está tudo bem. David tentou tranquilizá-la. Isso não tem nada a ver conosco. Gloria olhou fixamente para ele. Ela não conseguia acreditar na calma e serenidade do filho. David, confie em mim, mãe. A mão de David deslizou lentamente por baixo do seu casaco, descansando sobre seu kenshin.
Eu vou te proteger. David agora tinha a coragem de defender sua família, e pelo menos parte do poder para fazê-lo. Havia 6 membros da 6th Street dentro da lanchonete. 2 deles conversaram com o dono enquanto verificavam a cozinha. Os outros 4 se espalharam pelos 4 cantos, ficando de guarda. Seus movimentos eram táticos. Disciplinado. Eles não estavam ali apenas para comer. Se uma briga começasse no bar, eles queriam tomar o controle do lugar rapidamente. Coloque-a em posição de disparo. David agora entendia por que a 6th Street, com apenas cerca de 2.300 membros, conseguiu manter Santo Domingo sob controle e até mesmo estender sua influência a Eastwood. Eles não eram apenas gangsters. Eles eram ex-militares. Bem treinado. Eficiente. Outras gangues não conseguiam igualar-lhes em pura habilidade de combate. Um dos caras da Rua 6, parado num canto, olhou de relance para os clientes. Seu olhar se deteve em uma pessoa sentada sozinha no fundo, cabeça baixa, encurvado como se estivesse tentando se fazer menor, cabelo escuro. Parecia estar morrendo de medo. Não parecia importante. O sujeito da Rua 6 perdeu o interesse e se virou. Parece apenas um cliente comum de uma lanchonete. Contanto que não interfira, pode continuar se escondendo. Empunhando um fuzil de assalto Ajax, o membro da 6th Street posicionou-se no canto do restaurante. Emily-Tech M251S Ajax, um fuzil de assalto durável e confiável, a melhor escolha para soldados em todo o mundo. Enquanto estava ali parado, seus olhos permaneceram fixos no bar do outro lado da rua. Aqueles punks da Valentino abriram audaciosamente um bar bem na fronteira acordada entre os 2 territórios. Isso foi uma clara provocação. De jeito nenhum isso vai terminar pacificamente. Se um tiroteio começasse, o soldado da 6ª Rua apertou ainda mais o cabo da arma. Será que ele sobreviveria? Os Valentinos eram a maior gangue de Night City. Se isso se transformasse em uma guerra total, seria uma luta brutal. Não havia garantias de que ele sairia vivo. Dentro da lanchonete, o único som era a conversa abafada entre o dono e os rapazes da 6th Street. Os clientes permaneceram em completo silêncio. Ninguém queria se envolver em uma disputa entre gangues. Mas o silêncio tenso não durou muito. Não depois da chegada de um novo grupo. Um pequeno grupo de valentinos havia parado do lado de fora. Merda! Isso está prestes a explodir. David observou enquanto as 2 gangues se alinhavam uma contra a outra. Ele sentiu uma terrível sensação de presságio. A mesa dele ficava bem perto da janela. Se eles começassem a atirar, as balas perdidas atravessariam o vidro. Então, antes que o impasse pudesse explodir, um terceiro grupo chegou, pilotando todos os tipos de motos modificadas. Até os garras de tigre estão aqui. O Glen já era um barril de pólvora onde Valentinos, Tiger Claus e 6th Street tinham território. Com a 6th Street e a Valentinos à beira de uma guerra, fazia todo sentido que os Tiger Claus aparecessem. Se as coisas dessem errado, essa poderia ser a chance deles de avançar mais fundo no vale. Os recém-chegados imediatamente atraíram a atenção de ambos os lados. Nem a 6th Street nem a Valentinos os queriam aqui. Essa não era a luta deles. Aquele não era o território deles. Mas então, algo mudou. Um representante da Tiger Claw conversou rapidamente com um dos Valentinos. Então, sem hesitar, os Tiger Claw se juntaram a eles. Eles voltaram suas armas em direção à Rua 6. Num instante, o equilíbrio mudou. David não conseguiu ouvir o que foi dito, mas era óbvio. Tiger Claus e Valentinos haviam chegado a um acordo. A 6th Street estava prestes a ser arruinada. Era exatamente como suas empresas matrizes. A Arasaka faria qualquer coisa para prejudicar a Militech, assim como a Militech faria qualquer coisa para prejudicar a Arasaka. Inicialmente a 6th Street tinha vantagem. Eles eram em maior número que os Valentinos, 20 contra 10. Por isso, a situação permaneceu no impasse. Mas agora, com o apoio da Tiger Claus, os números estavam iguais. David observou enquanto os Valentinos e os Tiger Claus avançavam. Os caras da 6ª Rua que estavam na lanchonete apertaram ainda mais suas armas. Bastou uma única faísca. Bang! Ouviu-se um tiro. Ninguém sabia quem atirou primeiro, mas o barril de pólvora acabará de explodir. Capítulo 124. Ao menos Aslo. Liguem para a polícia de Nelfodland. Alguém ligue para a polícia de Nelfodland, agora. No momento em que os tiros começaram, a maioria dos clientes do restaurante se jogou no chão em busca de abrigo, correndo para os fundos do estabelecimento. Esta era Night City. Todos sabiam o que acontecia quando gangues começavam a atirar. Não demoraria muito para que todo aquele lugar se transformasse em uma zona de guerra. Mãe, precisamos ir. Agora. David agarrou sua mãe, protegendo-a enquanto corriam para os fundos. A mesa deles estava bem na linha de fogo. Eles tiveram que se mover. Bang! 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 No instante em que deixaram seus lugares, tiros irromperam no local onde estavam sentados. Um Tiger Claw havia disparado uma rajada automática dentro do restaurante, varrendo o salão com sua arma. Eles avistaram os membros da 6th Street e não tinham intenção de recuar. Porra! Malditos Valentinos! Malditos bastardos do Tiger Claw! O soldado da 6ª Rua no canto imediatamente se abaixou atrás da cobertura mais próxima, usando uma mesa virada como barricada improvisada. Ele ergueu seu fuzil de assalto Ajax e revidou fogo através da janela estilhaçada. Ao mesmo tempo, ele gritava ordens em seu comunicador, pedindo reforços. Ele descarregou todo o seu carregador, silenciando os atiradores externos.
Assim que o rifle disparou sem munição, ele se encostou na mesa e pegou um novo carregador. Foi então que ele percebeu algo? A cliente de cabelos negros que estava escondida no canto mais cedo tinha ido embora. Acho que ele correu para salvar a vida. Não dá para culpá-lo. O soldado da sexta rua recarregou, pronto para atirar novamente. Mas antes que ele pudesse espiar e revidar o fogo, algo rolou pelo chão. Um objeto de formato oval. Granada. Sem hesitar um segundo, o soldado atirou-se para trás, mergulhando em direção ao fundo do restaurante. Bum! A onda de choque atingiu suas costas, lançando-o para frente. Todo seu tronco parecia ter sido atingido por uma marreta. Seus pulmões ardiam. Sua visão ficou turva. Por um instante, ele mal teve consciência do que acontecia ao seu redor. Quando sua mente clareou, ele percebeu algo. Seu rolamento levou diretamente aos pés de David. David, que arrastava desesperadamente sua mãe em direção à cozinha. Do lado de fora, o Tiger-Claw que havia lançado a granada percebeu que seu alvo ainda estava vivo. Ele ergueu o rifle. Arasaka HJSH, 18 Masamune, um fuzil de assalto totalmente automático, desenvolvido pela Arasaka na década de 2050. Simples, confiável e mortal. Capaz de alternar para disparo em rajadas de 3 tiros com um simples toque de um botão. Sem hesitar, o Tiger-Claw puxou o gatilho. O soldado da sexta rua, ainda em recuperação, não teve a menor chance. Suas costas foram dilaceradas por uma dúzia de disparos de alta velocidade. As balas atravessaram sua armadura, transformando seu corpo em nada além de carne e sangue. Mas o Tiger não parou de disparar. Seu cérebro, impulsionado pela adrenalina, mantinha seu dedo travado no gatilho. Ele apontou o rifle de forma descontrolada na direção do próximo membro da sexta rua. Mas ele não estava controlando sua arma. O recuo foi demais para ele. O cano da arma dele deu um coice para cima. As balas dispararam em direção a David e sua mãe. Para os Tiger-Claws, eles eram apenas civis comuns. Os danos colaterais não importavam. Eles nunca se importaram com quem ficava no fogo cruzado. Desde o momento em que o primeiro tiro foi disparado, David soube que aquela era uma situação ruim. Agora, seu pior medo estava se tornando realidade. No instante em que viu o rifle do Tiger-Claw apontando em sua direção, um instinto agudo e penetrante gritou em sua mente. Mãe, abaixa-te. David atacou sua mãe, derrubando-a no chão. Mas naquele instante, ele sentiu isso. Um solavanco violento em seu braço esquerdo. Então, dormência. Então, dor. Uma sensação quente e ardente surgiu em seu braço. Ele havia sido atingido. Mas foi apenas um arranhão. Se a bala tivesse atingido em cheio, seu braço inteiro poderia ter sido arrancado. David. David. Os olhos de Glória se arregalaram em horror ao ver o sangue jorrando do braço de David. Seu uniforme rasgado da academia Arasaka esvoaçava no ar. Ela já tinha visto isso antes. O marido dela foi morto a tiros diante de seus olhos. Uma bala perdida durante uma guerra de gangues. Agora, o filho dela estava sangrando bem na frente dela. Estou bem, mãe. David suportou a dor e forçou um sorriso, justamente quando estava prestes a consolar sua mãe, apenas para perceber o quão pálida ela havia ficado. A bala roçou seu braço esquerdo. Então, onde ela acabou atingindo o alvo? A resposta era o ombro de Glória. Os olhos de David ficaram vermelhos ao olhar para o ombro da mãe, que já estava todo ensanguentado. Através do tecido rasgado de sua jaqueta, era possível ver os ossos. David, contanto que você esteja bem. Isso é tudo que importa. Glória não fazia ideia de que havia sido baleada. O pânico, o caos, tudo aquilo a havia anestesiado para a dor. Ao ver que David ainda estava de pé, ela respirou fundo. Mas, à medida que o ar lhe escapava dos pulmões, sua visão começou a ficar turva. E então, ela desmaiou. O momento em que viu seu filho ferido coincidiu com a lembrança da morte de seu marido. Sua mente, já sobrecarregada por intermináveis turnos extras, finalmente entrou em colapso. E somado ao choque de ter sido baleada, o corpo sobrecarregado de Glória entrou em colapso no momento em que ela confirmou que David estava a salvo. Mamãe, mamãe. David arrastou sua mãe para trás do balcão do caixa, tentando desesperadamente acordá-la. Mas por mais que ele gritasse, ela não respondia. E enquanto ele se esforçava para movê-la, só piorou o sangramento. Merda! Porra! A mente de David mergulhou no caos. Sua fúria o impeliu a sacar a arma e matar o garra de tigre que atirara nela. Mas seu último resquício de razão o fez lembrar. Ela precisava de ajuda. Ele precisava salvá-la primeiro. Naquele momento. Tome isto, David. Cara estava lá. David ficou paralisado, encarando o homem que agora se agachava à sua frente, entregando-lhe um injetor de Revitan 3. Cara? O quê? O que você está olhando? Você é um idiota? Carl enfiou o Revitan 3 nas mãos de David. Injeção no pescoço. Você sabe como usar, não é? Claro que sim. David ainda estava atordoado, mas no instante em que viu o ferimento da mãe, voltou a si. Ele segurou o Revitan 3 e imediatamente aplicou a injeção. Enquanto fazia isso, ouviu o cara pedir desculpas. Desculpe. Estive na loja esse tempo todo. Não queria conhecer sua mãe, então me mantive discreto. Quando os tiros começaram, fui para a cozinha e não pensei muito nisso. Aí eu me dei conta. Caramba, vocês estavam bem no meio disso tudo. Me virei e vi o Tiger-Claw pulverizando o lugar todo. Eu saquei minha arma, mas ele não parou de atirar.
Eu só consegui abater 9 balas, uma delas ainda conseguiu me atingir. Aquela, atingiu você e sua mãe. A expressão de Cara escureceu. Ele estava frustrado consigo mesmo. Em algum lugar no fundo da sua mente, ele tinha tratado David de forma diferente. Eles já haviam trabalhado juntos antes. E nesse emprego, Cara havia protegido David, mas também o havia tratado como um igual, como ele trataria Man ou qualquer outro mercenário. E por causa disso, quando os tiros começaram, o instinto de Cara lhe disse que David ficaria bem. O que um membro qualquer de uma gangue ia fazer? Nada que realmente pudesse ameaçar David, certo? Mas David não era como Man. David não era Cara. Quando ele se deu conta disso, já era tarde demais. Eu deveria ter reagido mais rápido, murmurou Cara. Isso não é culpa sua. Ao ver a respiração de sua mãe se estabilizar, David fez algo inesperado. Em vez disso, ele consolou Cara. Eu queria proteger minha família. Mas quando as coisas pioraram de verdade, eu não pude fazer nada. Eu estava com muito medo. E no fim, eu só conseguia pensar em você. A culpa é minha. Eu falhei no seu treinamento. Eu decepcionei a Jack. Eu decepcionei Oliver. Eu não era forte o suficiente. David apertou ainda mais a Masamune em sua cintura. Ele que desenhou. É por isso. No mínimo, tenho que provar que aprendi alguma coisa. David ainda se lembrava das lições de Oliver, Jack e Carol. 2 mãos na arma. Não aperte com muita força. É como girar uma maçaneta. E então, David saiu de trás da cobertura, mirado, e puxou o gatilho. Bang! A cabeça do Garra de Tigre explodiu. O desgraçado que atirou na própria mãe estava morto. Capítulo 125 Confiança e Transformação. Você tem uma boa pontaria, David. Ainda estou longe de ser tão bom quanto você e os outros, Cara. Após derrotar o Tiger Claw como vingança, David se virou para Cara com um pedido. Cara, você pode me recomendar uma equipe de mercenários? Quero começar a aceitar trabalhos como você faz, depois da escola. Você quer ser um mercenário? Cara olhou para David encontrando a determinação inabalável em seus olhos. Em meio ao tiroteio incessante do lado de fora da cobertura, ele permaneceu em silêncio por um momento antes de falar. Esse olhar nos seus olhos. Você já decidiu que não vai mais seguir a carreira corporativa? Ainda tem 1 ano até me formar no ensino médio da academia. Depois, a faculdade da Academia Arasaka leva mais 2 anos. Isso significa que levará pelo menos 3 anos até que eu me torne um funcionário de nível básico em uma grande empresa. E depois disso, quem sabe quanto tempo levará até que eu suba o suficiente para ter alguma proteção real? É muito tempo. Eu quero o poder de proteger minha mãe agora. Mas você esteve seguro durante todo esse tempo, não é? Cara parou no meio da frase. Quanto tempo duraria essa sorte? Aquela noite provou que isso não duraria para sempre. Mesmo assim, você não precisa ser mercenário, retrucou Carol. Ser mercenário é mais perigoso do que a vida que você leva agora. Você pode aceitar um trabalho de manhã e estar morto ao meio-dia, aliás, até antes do almoço. Se você quer ficar mais forte, existem outros caminhos. Cara sabia exatamente que tipo de negócio era o trabalho mercenário. Você poderia contratar alguém para te treinar. Isso foi uma coisa estúpida de se dizer. A família de David? Contratar guarda-costas ou treinadores? Isso nunca foi uma opção. Cara suspirou e acrescentou. Posso te emprestar dinheiro. O suficiente para contratar um personal trainer ou um guarda-costas. Quando você começar a ganhar dinheiro como uma empresa pode me pagar de volta ou não. Tanto faz para mim. Não, Cara. David balançou a cabeça negativamente, rejeitando a oferta. Ele olhou Cara diretamente nos olhos. Tenho contado com vocês para tudo, mas esta é a única decisão para a qual não quero depender de mais ninguém. David relembrou aquele momento de desespero? Quando ele foi imobilizado quando sua mãe estava sangrando até a morte. A primeira coisa em que ele pensou foi em Cara. Isso não estava certo. Não era para ser assim. Sou muito grato a vocês, Cara, continuou David. Você, Jack, Oliver, vocês me ajudaram a crescer. Vocês me fizeram enxergar o que as grandes corporações realmente são. Mas acho que pelo menos quando se trata de coisas que podem me custar a vida, tenho que tomar essas decisões sozinho. Essa é uma maneira muito madura de pensar, David. Carol observou por um instante e então fez uma pergunta. Qual é o seu sonho? No passado, sob as expectativas de sua mãe, David teria respondido automaticamente. Subir na hierarquia da Arasaka. Mas desta vez, David não hesitou. Quero proteger as pessoas de quem gosto. O som era o mesmo de antes. Mas a maneira como ele disse isso, a forma como as palavras tinham peso, isso fez toda a diferença. Observando David brilhando como ouro, sua ambição resplandecendo como uma chama finalmente acesa, Cara fez uma última pergunta. Você não tem medo do que aconteceria com sua mãe se você morresse? Não quero viver com o arrependimento de ter sido fraco demais para protegê-la. A voz de David era firme. Quero ficar mais forte. Mais forte que bandidos. Mais fortes que as gangues. Mais forte que a escuridão das corporações. Então, só desta vez, Cara, deixe-me ser egoísta. Viver em constante medo, agarrando-se à ilusão de segurança dentro dos muros de uma corporação? Ou então, adentrar a escuridão em seus próprios termos, trilhando seu próprio caminho, lutando para realmente se destacar no corpo militar em nome de sua mãe. David já havia feito sua escolha. Ficar parado, paralisado pelo medo, esperando a morte chegar a qualquer momento? Ou seguir em frente, encarar a morte de frente e tentar superá-la? Como escolher?
Cada um tem sua própria resposta, mas Carl sabia de uma coisa: qualquer pessoa que desse esse passo à frente seria alguém que ele sempre respeitaria. Você é um amigo incrível, David. David sabia que ainda não era forte o suficiente, então decidiu se tornar mais forte. Ele se recusou a continuar dependendo de Carl, Jack e Oliver. O Davi que agora está diante dele era um homem que podia se igualar a eles. Então Carl percebeu que não estava errado em tratar David como um deles desde o início. A condenação de um homem não era algo com que ele tivesse o direito de interferir. No fim, ele simplesmente sorriu e disse algo que fez David, que havia se mantido tão firme em sua decisão, soltar uma risadinha exasperada. Você fica dizendo que não quer depender de nós, mas agora está nos pedindo para recomendar uma equipe mercenária para você. Bem, o rosto de David ficou vermelho quando a imagem de determinação que ele acabará de construir desmoronou completamente. Então, um pouco envergonhado, ele murmurou, só desta vez. Então vamos considerar isso como seu primeiro grande favor a me fazer, David. Carl sorriu. Um favor de uma futura lenda. Acho melhor eu te arranjar uma equipe de mercenários muito boa, hein? Carl começou a analisar as equipes mercenárias que conhecia. Não muitos, apenas 2. Mas ambos eram confiáveis. Uma delas era a equipe de Brown. Ele os conheceu durante uma missão de escolta de comboio. Uma equipe que encarou a morte certa com tanta facilidade, que quase foi enterrada junto com Carl e sua tripulação. Mesmo em seus momentos finais, eles cuidaram dos mais jovens, garantiram que alguém saísse vivo, que alguém desse continuidade ao seu legado. David estaria em boas mãos com eles. Mas Carl não sabia se eles estavam procurando novos membros. Por isso, a segunda opção era uma aposta mais segura. A equipe do Maine. Carl lembrou-se daquela mesma missão de escolta de comboio para Maine, que disse que iria para a linha de frente. E de fato aconteceu. A maneira como sua equipe trabalhava como uma máquina eficiente bem organizada com funções claras. Sim, Carl pensou que poderia perguntar a Maine se ele estaria disposto a aceitar um novato querendo aprender o ofício. Mas incluir um garoto sem nenhum equipamento cromado, mesmo que fosse apenas para buscar suprimentos ou fazer trabalhos braçais, aquilo não me pareceu certo. Se você pretende conciliar os estudos com a vida de mercenário, David, vai precisar de implantes cibernéticos, observou Carl. Por sorte, tenho algo para você. Algo que eu não ia usar de qualquer forma, não gosto da conexão neural que vem nele. Se você quiser, é seu de graça. Você não precisa recusar, acrescentou Carl rapidamente, ao ver a expressão no rosto de David. Isto não é um favor, apenas um presente entre amigos. Se isso te fizer sentir melhor, considere isso como seu primeiro pagamento de emprego. Pagamento de emprego? Amanhã, vou te levar para conhecer uma equipe de mercenários que eu conheço. Você vai prestar apoio técnico para eles, só trabalho braçal. Se você fizer um bom trabalho, receberá seu primeiro pagamento e minha recomendação. E se eu não fizer um bom trabalho? Você está duvidando de si mesmo? O olhar de David endureceu. Não. Então você me deve esse favor. Cara deu um sorriso irônico. Confio em você, por isso estou lhe pagando antecipadamente. Lá fora, os tiros foram diminuindo gradualmente. Cara verificou suas comunicações e contatou Vic. E aí, Vic, você tem um coprocessador balístico? E coprocessador balístico, um implante cibernético que conecta diretamente os implantes ópticos do usuário aos seus sistemas de armas, fornecendo rastreamento em tempo real e assistência de mira. Amanhã, a nova vida de David começaria. Capítulo 126, Leões, Tigres e Coelhos. Enquanto David conduzia sua mãe para fora pela porta dos fundos, Cal se levantou justamente quando o tiroteio nas ruas começava a diminuir. Não era que os membros da gangue tivessem decidido parar de lutar. Na verdade, a maioria das pessoas dentro da loja já havia sido morta. Cal olhou em volta para os cadáveres espalhados pelo restaurante e depois para os membros da gangue feridos do lado de fora, gemendo e gritando de dor. Ele balançou a cabeça negativamente. Guerras de gangues não eram novidade para ele. Como mercenário, não tinha intenção de se envolver a menos que tivesse um trabalho. Para ele não passava de cães se atacando, nenhum dos lados era melhor que o outro. Ao notar uma máquina de venda automática crivada de balas na loja, Cal deu alguns passos em direção a ela, enfiou uma nota no compartimento de moedas agora exposto e pegou uma lata de água de verdade. Já estava na hora. Cal, parece que está quase tudo acabado por aqui. Alguém tentou invadir o bar? Oliver, não. Todo mundo lá dentro, menos eu e a Jack, saiu correndo para se juntar à briga. Estão todos se estapeando lá fora, atirando para todos os lados. Como nosso trabalho era só proteger o bar, não me dei ao trabalho de me envolver. Cal, e você, Jack? Você também não saiu? Jack, fomos contratados para proteger o bar, então é isso que estamos fazendo. Somos mercenários, não precisamos nos envolver em nada além disso. Além disso, eu nem conheço nenhum desses caras lá fora. Por que eu deveria me importar? Cal, justo. Os Valentinos têm quase 6.000 membros, impossível você conhecer todos eles. E você não é exatamente o tipo de pessoa sociável. Jack, ei, cuidado, Cal. Eu costumava ser muito popular. Mas eu entendo, algumas pessoas têm nostalgia da antiga turma, mas agora eu sou mercenária. Não vou começar a ajudar as pessoas só porque a gente andava na mesma gangue. Oliver, sinceramente é melhor que ninguém tenha entrado correndo.
Teria sido uma baita dor de cabeça se isso tivesse acontecido. Eu e a Jack viemos de origens completamente diferentes, então se alguém tivesse tentado invadir, provavelmente teríamos que nos ater ao trabalho e fazer o que fomos contratados para fazer. Jack, exatamente. Esta é a última vez que aceito um trabalho ligado à minha antiga equipe. As coisas ficam muito complicadas quando o passado e presente se misturam. Cal, já liguei para a polícia de Nelfodlands. Eles devem chegar logo para limpar a bagunça. Ah, agora estou ouvindo as sirenes. Parece que a gangue da Sixth Street vai levar a culpa por essa. Já passa das 9, hora de irmos embora. Oliver, entendido. Jack e eu estamos terminando por aqui. Encontre-nos no bar e sairemos de carro pelos fundos. Os mercenários não tinham nada a ver com guerras de gangues. Ou você aceitava o trabalho ou não. E se aceitasse, tinha que cumpri-lo, nada de heroísmo desnecessário. Eles deveriam terminar às 9, e já tinham ficado além do expediente. Ninguém lhes pagava hora extra. Dando os últimos goles de água, Cal saiu para a rua, desviando das cápsulas de balas espalhadas. No instante em que saiu, chamou a atenção das 3 facções de gangues. A regra não escrita nas ruas era resolver as coisas antes da chegada da polícia de Nelfodlands. Se eles aparecessem, talvez fosse possível negociar. Mas se a equipe McStack fosse acionada, era o fim do jogo. Ao ouvirem o som crescente das sirenes, as 3 gangues perceberam que a luta havia terminado. Começaram a recolher seus equipamentos e a arrastar os corpos dos camaradas caídos, preparando-se para partir. Mas quando a batalha estava chegando ao fim, um homem entrou caminhando tranquilamente no centro do antigo campo de batalha. Vestido com esmero, movendo-se com naturalidade, bebendo de uma lata como se estivesse dando um passeio tranquilo ao entardecer. Ele se destacava como um ponto fora da curva. Quem diabos é esse cara? Todos os membros de gangues que haviam sobrevivido ao brutal tiroteio tiveram o mesmo pensamento. A cena era absurda. Se tivessem que descrever, diriam que era como um coelho saltando entre 2 feras ensanguentadas, um leão e um tigre, logo depois de terem terminado de se atacar mutuamente. Ou as feras enlouqueceram, ou o coelho perdeu a cabeça. Quem em sã consciência passearia tranquilamente pelo meio de um campo de batalha logo após ambos os lados terem baixado as armas? Mesmo entre os moradores mais insensíveis de Night City, aqueles que há muito se tornaram insensíveis aos tiroteios, não havia uma única pessoa imprudente o suficiente para fazer algo assim. Cal caminhou até uma lixeira na rua e com certa etiqueta jogou a lata vazia dentro dela. Em seguida sacudiu as mãos para espantar a condensação que se formara no alumínio frio e grudara em seus dedos. O ar ainda estava quente por causa do tiroteio, quase como se a própria batalha tivesse elevado a temperatura em alguns graus. Mas beber uma lata de água gelada direto da máquina de venda automática, isso sim era refrescante. Depois de se livrar da lata, Cal percebeu os olhares atônitos vindos de ambos os lados da rua. Ele não deu muita importância, simplesmente acenou com a cabeça para o grupo à esquerda e depois fez o mesmo para o grupo à direita. Isso já deveria contar como um cumprimento. Já está tarde. Vão todos descansar. Quando Cal entrou calmamente no bar, com sua postura completamente inabalável, os membros da gangue finalmente saíram do transe. E assim, de repente, o tempo momentaneamente congelado começou a correr novamente. Por algum motivo, os leões e tigres feridos só retomaram suas atividades depois de verem o coelho passar por eles. Depressa, retirem os feridos daqui, este ainda está vivo. Deixem os corpos para o centro de trauma, nós os recolheremos mais tarde. Malditos Tiger Claws. Juro que vou estripar todos eles na rua na próxima vez que os vir. Andem, andem. A polícia de Nelfodland chegou. Não deixem aqueles corruptos nos pegarem, ou eles vão adorar nos dar um tiro na cabeça só para inflar a ficha criminal deles. Puta merda, por que diabos a polícia de Nelfodland chegou aqui tão rápido hoje? Em meio ao caos, os membros da gangue, experientes em lidar com confrontos de rua, não conseguiam se livrar de um pensamento persistente. Todos eles tinham visto aquele jovem de cabelos negros caminhando sem hesitar pelo coração da batalha. Normalmente, se alguém fizesse uma coisa dessas, pelo menos um membro da gangue reagiria. Alguém o ameaçaria. Alguém sacaria a arma, só para demonstrar sua superioridade. Mas ninguém o fez. Por quê? Será que foi porque acharam inútil lidar com um lunático? Então por que entre os 30 e tantos soldados de rua endurecidos presentes, nenhum havia dito uma palavra? Nenhum havia movido um músculo? Era como se todos tivessem sido silenciados, como se alguém tivesse apertado o botão de silêncio em uma dança cerebral. Porque naquele momento, os únicos sons na rua vinham dos feridos contorcendo-se de dor. Somente depois que todos recuaram, os leões e tigres perceberam a verdade. Naqueles antigos rituais de dança cerebral na savana africana, quando um leão de verdade atravessava as planícies, os coelhinhos escondidos em suas tocas jamais ousariam emitir um som. Somente os feridos, aqueles que não tinham mais para onde fugir, gritariam. Capítulo 127. Imunidade. Hoje foi quinta-feira, 5 de dezembro de 2075, o último dia de aula de Cal. Ele se matriculou em 30 de novembro, sendo este o seu 6º dia de aula. Finalmente, acabou. O rosto de Giles voltou a ser o de Cal enquanto ele esticava os braços, empolgado dentro do Thornton era.
Suas mãos quase tocavam o teto do carro, e todo o seu semblante havia melhorado drasticamente, como se ele fosse um estudante no início das férias de verão. Se eu tivesse que aguentar mais um dia com metade das aulas ensinando como puxar o saco dos superiores, juro que ia perder a cabeça. Ao ouvir a empolgação de Cal, David, sentado em silêncio ao lado dele, coçou a bochecha, demonstrando leve confusão. Não acho que tenha sido tão ruim assim. Isso porque você ainda está preso nisso, enquanto eu acabei de sair. E agora você tem que voltar. Experiências totalmente diferentes. Cal lembrou-se repentinamente de algo e perguntou: David, como está sua mãe? Ela está bem. Paguei para que ela fosse transferida para um centro médico em Santo Domingo. Ela já acordou e deve receber alta amanhã. Que bom ouvir isso. Oliver, também de Santo Domingo, falou enquanto dirigia. Já fui atendido nesse hospital antes. É um pouco caro, mas o serviço é bom. Sim, quase desconfortavelmente amigável. Por esse preço, é melhor que sejam mesmo. Com certeza são melhores do que algum médico de fundo de quintal. Mas se estamos falando de profissionais de verdade, eu só confio no velho Vic. Velho Vic, é para lá que estamos caminhando agora. Cal está se livrando do implante facial cibernético. Ele já o tem há tempo suficiente. Lembro que ele planejava te dar. Tome cuidado com ele, se usar por muito tempo, ele se funde aos seus nervos. Aí, você nunca mais vai conseguir tirar. Não me importo. Para mim, está ótimo assim. Ao ouvir isso, Jack, sentada no banco do passageiro, deu uma risadinha. Sim, faz sentido. Só alguém como Cal, que é obcecado em manter seu rosto original, se daria ao trabalho de remover implantes cibernéticos. Detesto a dor nos nervos e detesto ainda mais a ideia de me acostumar com ela com o tempo. Cal deu um tapinha na bochecha. Sinceramente, eu me preocupo muito com o meu rosto. Sim, você realmente faz isso literalmente. Com o comentário de Oliver, a Aegis parou suavemente perto da esotérica de Misty. Dessa vez, Oliver aprendeu a lição. Ativou o alarme antes de todos entrarem. Depois de cumprimentar Misty, Jack ficou para trás para fazer companhia à namorada, enquanto os outros entraram sorrateiramente pela porta dos fundos da clínica de Vic. O velho Vic tinha sido informado sobre o procedimento no dia anterior e quando chegaram conforme o combinado, tudo estava pronto. Deitar-se. Aquela mesma frase familiar que ele sempre usava antes de um procedimento com implante cibernético. A placa frontal de sincronização comportamental era uma peça de tecnologia impressionante, mas instalá-la e removê-la foi surpreendentemente simples. Vic não demorou muito para concluir a operação. Mantenha suas expressões faciais ativas nos próximos dias. Se alguma sensação residual persistir, seus nervos faciais podem enrijecer. Se você não quer ficar com o rosto congelado, sorria mais. Entendi, Vic. Cal pegou a toalha que Oliver lhe entregou e limpou os últimos vestígios de sangue do rosto. Em seguida, descendo da mesa de operação, olhou para o seu reflexo. Depois de 6 dias sem luz solar, seu rosto estava visivelmente mais pálido. Ele levou a mão à bochecha e a esfregou. Para ser honesto, a sensação não era diferente de quando ele usava o implante cibernético. Mas, de alguma forma, parecia certo. Pelo menos agora, seu rosto não mudaria. E ele não precisaria lidar com a dor nos nervos que vinha junto com isso. Ele não era nenhum mestre da ópera de Sichuan que trocava de máscaras. Por que precisaria de tantas máscaras? Se você usar isso por muito tempo, talvez nunca mais consiga tirar. Você está pronto, garoto? Cal havia terminado e agora era a vez de David. Ao ouvir a voz de Victor, David respirou fundo e assentiu com a cabeça. Deite-se então. Vou começar pela sua mão. O implante facial ainda precisa de alguns ajustes e de uma limpeza. Normalmente não uso implantes de segunda mão em cirurgias, mas esta placa facial de sincronização comportamental é universalmente adaptável. Você terá que aguentar, pode doer um pouco. Os nervos ao redor dos seus olhos cibernéticos podem ser afetados, causando alguma oscilação e perda de cor. Enquanto ele falava, o velho Vic administrou a anestesia e, sob o olhar atento de Cal e Oliver, iniciou o procedimento. A implantação do coprocessador balístico na palma da mão de David não demorou muito. Quando Jack e Misty terminaram de conversar e entraram, a cirurgia já estava em fase final. Caramba, isso foi rápido. O verdadeiro desafio está por vir, mas não se preocupe, vai acabar logo. Vic olhou para Jack e em seguida tranquilizou David, que estava ofegante. Pegou outra seringa e injetou uma pequena dose de anestésico para testar a resistência de David antes de determinar a quantidade certa. Desta vez era para valer. Vou abrir seu rosto daqui a pouco. Tente não resistir muito quando estiver semiconsciente. Também preciso redirecionar a fiação cibernética conectada ao seu olho cibernético. O cara que fez seus implantes era um estripador de Santo Domingo? Victor, você consegue perceber? O trabalho é tosco, mas aceitável. Não são muitos os hiperdocs em Night City que conseguem fazer algo assim. Dito isso, Victor injetou em David toda a quantidade de anestésico. À medida que o líquido frio percorria suas veias, um arrepio se espalhou por seu corpo e sua consciência se esvaiu. Quando abriu os olhos novamente, a instalação estava completa. Aqui está um imunossupressor inalável. Você se sentirá um pouco indisposto por alguns dias, dor nos nervos e tudo mais. Uma dose por dia durante 2 dias deve ser suficiente.
O corpo humano resiste naturalmente a implantes estranhos, mas esta substância ajudará seu organismo a se adaptar. E imunobloqueador, um medicamento que suprime a resposta imunológica do organismo. Entendi, doutor. Aguarde um momento, ainda precisamos selecionar e ajustar suas configurações faciais. Fique por aqui e decida qual rosto você deseja usar daqui para frente. Assim que David recuperou a consciência e conversou com Victor, Cal não pôde deixar de olhar para o imunossupressor que Victor lhe ofereceu. Ei, velho Vic, por que você não me deu um? Da última vez eu fiquei com dor por um bom tempo. Você não precisa disso. Victor lançou um olhar para Cal e respondeu calmamente. A resposta de rejeição do seu corpo aos implantes cibernéticos é surpreendentemente baixa. É como se os implantes tivessem sido feitos para você, como se sempre tivessem feito parte do seu corpo. Você não precisa de imunossupressores. A dor que você sentiu foi apenas dor neuropática, não uma reação imunológica. Como se sempre tivessem feito parte de mim, hein? Isso me faz parecer um monte de peças sobressalentes, do tipo plug and play, ponto. Quem sabe? De qualquer forma, mesmo que sua taxa de rejeição seja baixa, tente limitar suas atualizações. Não importa o quão avançado o cibernético se torne, ele nunca será tão confortável quanto seu corpo original. Não tem jeito, velho Vic. O mercenário tem que fazer o que tem que fazer. Às vezes, melhorias são necessárias. Mas não tenho nenhuma necessidade urgente agora, nem consigo colocar as mãos em uma interface neural melhor. Aguarde só um instante. Victor voltou ao seu trabalho e então mencionou algo que despertou o interesse de Cal. Entrei em contato com um fornecedor, alguém de dentro da empresa. Ele está trabalhando na realocação de parte do estoque interno. Se tudo correr bem, você poderá obter equipamentos de ponta em breve. Em vez de simplesmente instalar implantes cibernéticos aleatórios, eu preferiria que você atualizasse sua interface neural. Caramba, Vic, onde diabos você conseguiu isso? Equipamento de nível corporativo? Não sou eu. São as pessoas que eu conheço. E eu, velho Vic, quero um Sandevistan. Oliver, você deveria esperar um pouco. Você não está usando essa configuração atual há muito tempo. À medida que a conversa sobre equipamentos corporativos se acirrava, o céu do lado de fora da clínica escureceu. E então, sob o brilho neon, Night City voltou a ganhar vida. Capítulo 128. Tanaka chega. À noite. O local de encontro secreto combinado. Esse cara é o Jimmy Kurosaki? Cal olhou para o diretor de Blu-ray, que tinha longos cabelos azuis escuros. Ele ficou surpreso ao ver que o cara que o havia colocado na tela 2 vezes parecia um artista sério. Ou melhor, como a imagem estereotipada de um artista. Cabelo comprido, um brinco. Enquanto Cal avaliava Jimmy Kurosaki, o diretor de Blu-ray também o observava atentamente. E no momento em que conseguiu ver o rosto de Cal com clareza, sua expressão repentinamente se tornou animada. Apesar de Maine estar com uma pistola apontada para sua cabeça. Você não é o Cal, é? O mercenário KK, um dos mais famosos de Night City atualmente. Cal não ficou surpreso que Jimmy Kurosaki o reconhecesse. Afinal, ele já tinha aparecido 2 vezes na tela. Se o cara ainda não o reconhecesse, seria ridículo. O que Cal não entendia era por que ele estava tão animado com isso. Sim, sou eu. Algum problema? Eu sou Jimmy Kurosaki, o melhor diretor de Blu-ray de Night City. Sim, eu sei. Você fez um BD comigo, e eu estava pensando em te dar um tapa por isso. E daí? Enquanto Cal o encarava com desconfiança, Jimmy Kurosaki se contraiu levemente. No instante em que se moveu, Maine pressionou o cano da arma contra sua têmpora. Não se mexa. Calma, calma. Eu já concordei em cooperar. Não vou quebrar minha palavra. Eu só queria me apresentar direito ao homem que está na minha frente. Enquanto falava, Jimmy acenou casualmente com a mão para sinalizar que Maine não precisava ficar tão tensa. Então, sem se importar com nada, tirou um pequeno pedaço de papel do bolso do casaco, segurou-o cuidadosamente com as 2 mãos e o entregou respeitosamente a Cal. Cal olhou para baixo e viu que era, de todas as coisas, o cartão de visitas de Jimmy Kurosaki. Você está me dando isso por quê? Se algum dia você tiver vontade de estrelar algo, não hesite em me contatar. Ofereço uma boa remuneração por participação especial. Só por curiosidade, que tipo de BD você está pensando? Jimmy Kurosaki ergueu a cabeça com uma expressão de genuína confusão. Obviamente uma série de BD de Kiberpsicho. Com seu talento, seria uma pena não participar de uma. Mas eu não sou um psicopata cibernético. Todo psicopata cibernético diz isso. Jimmy não pareceu se importar nem um pouco. E mesmo que você ainda não seja um, é só uma questão de tempo. Deixe-me fazer uma reserva com antecedência. O retorno será enorme. Uma reserva? A expressão de Cal permaneceu calma enquanto ele cerrava o punho. Primeiro, esse idiota o fez gastar dinheiro com um BD. Então ele o colocou em uma série de BD de Kiberpsicho sem o seu consentimento. E agora isto? Isso deu 3 vezes. E qualquer um que o irritasse 3 vezes. Que diabos você é, seu idiota? Calma aí, Cal, não faça nada precipitado. Jack e Oliver agarraram cada um dos braços de Cal, mal conseguindo puxá-lo para trás antes que seu punho atingisse o rosto de Jimmy Kurosaki. Com a força que você tem agora, um soco e esse idiota estaria morto. Espere um pouco, haverá bastante tempo para matá-lo depois que o trabalho estiver feito. Enquanto Oliver tentava argumentar com ele, Jimmy Kurosaki, que escapara da morte por um triz, encarava Cal, com os olhos cheios de crescente excitação. Então, numa reviravolta completa, ele se lançou repentinamente em direção a Cal. Não o impeçam.
Eu já ativei meu gravador de Blu-ray na minha cabeça. Se ele me matar, esta será a obra-prima definitiva. O cara que grava psicopatas cibernéticos finalmente morrendo pelas mãos de um. A ironia, a justiça poética. É absolutamente perfeito. Merda. Maine teve que usar um braço para segurar Jimmy Kurosaki à força, puxando-o para longe. Você está começando a agir como um psicopata cibernético. Enquanto a luta continuava, David e o resto da equipe permaneceram paralisados, observando a cena bizarra se desenrolar, todos completamente perplexos. Finalmente Rebecca expressou o que todos estavam pensando. Que merda está acontecendo? Esse primeiro encontro harmonioso não durou muito, pois Tanaka já estava por perto. Após muita discussão com Cal, concordando com papéis futuros e até sugerindo que Cal o executasse publicamente para efeito dramático, Jimmy Kurosaki finalmente desistiu de morrer esta noite. Afinal, mesmo que ele morresse agora, o evento principal de hoje era Tanaka, não ele. De jeito nenhum ele ia morrer como um personagem secundário. Ele era um diretor de Blu-ray famoso em Night City. Morrer como um figurante sem nome seria patético. Eu juro por Deus, vou te enforcar e te bater como um peão com um cinto. Cal mostrou o dedo do meio para Jimmy Kurosaki, sentindo como se tivesse sido coberto por uma gosma nojenta e viscosa da qual não conseguia se livrar. Mas por mais que Jimmy o irritasse, Cal ainda era um mercenário profissional. Ele reprimiu a irritação e se concentrou na missão. Ele, Oliver, Maine e os outros se abrigaram em diferentes cantos do local de encontro, deixando apenas Jimmy Kurosaki sozinho no primeiro andar do prédio designado. Das sombras, várias armas foram apontadas diretamente para ele. Se demonstrasse a mínima intenção de avisar Tanaka, seu corpo estaria crivado de balas antes que pudesse terminar a frase. Não que Jimmy Kurosaki parecesse se importar com a mira de vários canhões. Desde que ele revelou casualmente que tinha um gravador de Blu-ray implantado na cabeça, Lucy e Kiwi já o haviam desativado remotamente. Agora, tudo o que ele queria era terminar esse trabalho o mais rápido possível e depois enviar a Cal outra oferta para estrelar um Blu-ray. Um guincho baixo ecoou pelo espaço silencioso. Pneus raspando em cascalho solto. O atrito suave de pequenas pedras que se deslocam sob o peso de um veículo. Então, passos firmes e tranquilos ecoaram na noite. Sob o controle de Jimmy Kurosaki, a porta do local de encontro deslizou e se abriu. Tanaka entrou. Ao ver Jimmy Kurosaki sorrindo para ele, seu rosto permaneceu calmo. Mas ao falar, havia um sutil toque de expectativa em seu tom de voz. Qual é o novo BD desta vez? Vocês têm lançado muito rápido ultimamente. Antes, levavam meses para lançar um novo. Com o material certo, é assim que funciona. Tenho certeza de que você entende, tenho padrões muito elevados para os meus temas. E ultimamente tenho me deparado com material verdadeiramente fenomenal. Aquele BD do ex-tenente da Militech, James, foi um sucesso na empresa. Muitos dos meus subordinados estão assistindo. E agora, depois de algo tão importante, você está dizendo que teve outra descoberta? Claro, não posso te decepcionar, né? Mas em vez de dizer que encontrei inspiração, eu diria que a inspiração suprema veio até mim. Vim até você. Tanaka não teve tempo de processar as palavras enigmáticas de Jimmy Kurosaki, porque de repente uma arma foi pressionada contra suas costas. Não se mexa. Cal ficou atrás dele. Capítulo 129, único. Seu desgraçado. Tanaka instintivamente quis se virar, mas a arma pressionada firmemente contra suas costas o impediu no meio do caminho. Se ele se virasse, a outra parte poderia atirar. Ele não estava disposto a correr esse risco. Ao perceber que havia caído numa armadilha, Tanaka lançou um olhar furioso para Jimmy Kurosaki, com os olhos cheios de raiva. Kurosaki, seu filho da puta. Sinto muito, senhor. Eu também fui forçado a isso. Tanaka sabia que culpar Jimmy Kurosaki era inútil naquele momento, então simplesmente voltou seu olhar para o homem que surgia por trás de Kurosaki. Man, você sequer sabe quem eu sou? Claro que sim. Você é o nosso alvo. Oliver aproximou-se de Tanaka, avaliando o cão farejador da corporação. E nem adianta tentar pedir ajuda. Este lugar está lotado. Seja para contatar a corporação ou alguma gangue, não vai dar certo. Seus bastardos. Ah, e a propósito, também desativamos o monitoramento biométrico da equipe de trauma para você. Não precisa agradecer. Tanaka lançou um olhar furioso para Oliver e tentou entrar em contato com o mundo exterior, apenas para descobrir que, como Oliver havia previsto, o bloqueador havia cortado todos os sinais. A corporação perceberá meu desaparecimento em breve. Quando isso acontecer, eles rastrearão meu último sinal. Nós sabemos. É por isso que isso não vai demorar muito. Oliver deu um sorriso irônico, segurando um conjunto de algemas. Tudo isso vai acabar em breve. Naquele momento, Tanaka fez uma última tentativa de barganha. Quanto você recebeu por este trabalho? Se você estiver disposto a me devolver e fornecer informações detalhadas, a empresa pagará o dobro. Desculpe, mas não quebramos contratos. Agora comporte-se. Uma mão grande agarrou o ombro de Tanaka. Ao mesmo tempo, enquanto ele virava levemente a cabeça, viu outra pessoa estendendo a mão em sua direção. Um sujeito parrudo, com músculos bem definidos, uma pequena trança presa na nuca. Parecia alguém com quem você não gostaria de se meter. No instante em que Tanaka o viu, sentiu uma sensação de familiaridade. Ou melhor, o homem loiro ao lado dele, que segurava as algemas, também parecia estranhamente familiar. Ao pensar por um instante, Tanaka de repente percebeu quem eles eram. Jack, Oliver, mercenários da cidade.
No momento em que os reconheceu, Tanaka também descobriu como sua localização havia sido revelada. O trabalho no teatro Kabuki não foi apenas um acidente, foi inteligente. Não me admira que tenha sobrevivido tanto tempo na Arasaka. A voz da pessoa que pressionava a arma contra suas costas fez o coração de Tanaka afundar no abismo. Jack e Oliver, dois mercenários com notoriedade crescente nos registros da Arasaka. Mas naquele momento não eram eles que Tanaka mais temia. Era a pessoa atrás dele, aquela que ainda não tinha mostrado o rosto. Carl, você é o mercenário KK, não é? Parece que minha reputação me precede. Se for você, não tenho mais nada a dizer. Tanaka ergueu as mãos lentamente. Pergunte-me qualquer informação que precisar, contanto que me deixem viver. Enquanto esperavam que Tanaka pronunciasse a palavra rendição, sua guarda baixou-se ligeiramente. No instante em que Tanaka ergueu ambas as mãos em sinal de rendição, suas palmas começaram a se mover repentinamente. Suas palmas perderam a pele e se abriram, acompanhadas pelo som mecânico de componentes se desdobrando. Uma densa matriz de lançadores de projéteis em forma de agulha surgiu nas seções expostas de suas mãos e no dorso de suas palmas. Projéteis de agulha, um sistema de disparo implantável que pode ser instalado sob a pele, desdobrando-se em momentos críticos para lançar agulhas de aço letais. Tanto o dorso quanto a palma das mãos de Tanaka possuíam lançadores de projéteis de agulha. Com as mãos erguidas, toda a sala, exceto a pessoa agachada sob seus braços, estava ao alcance das agulhas de aço. Voxos, 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 voxos. Conforme os lançadores disparavam as agulhas de aço em todas as direções, o tempo parecia desacelerar da perspectiva de Carl e Jack. Eles conseguiam ver claramente as agulhas de aço sendo ejetadas dos lançadores nas mãos de Tanaka, espalhando-se para fora. Cão corporativo. Faz sentido. Até a rendição dele tinha um golpe mortal escondido. Naquele momento de câmera lenta, tanto Carl quanto Jack sabiam exatamente o que fazer. Jack agarrou Oliver e o puxou para trás de si. A potência dessas agulhas de aço lançadas à mão não era suficiente para penetrar sua armadura subcutânea, mas Oliver não teria a mesma sorte. Cara desviou-se das agulhas de aço que se aproximavam e ergueu sua Midnight, mirando no braço estendido de Tanaka. Já que ele ainda queria lutar, bem que podia perder essas mãos. Bang, uau! Clong, clong, clong. O som metálico e agudo de agulhas de aço chocando-se contra a armadura subcutânea foi seguido por um grito penetrante que ecoou pelo esconderijo secreto. Ai! Por que lutar se você já estava perdido de qualquer maneira? Cara abaixou calmamente sua Midnight, olhando para Tanaka que agora estava de joelhos, gemendo de agonia. Ambas as mãos haviam sido decepadas, restando apenas metade dos membros. Esse cara não tem um editor de dor? É editor de dor, um coprocessador neural que suprime os sinais de dor, impedindo que cheguem ao lobo parietal do cérebro e, consequentemente, que o usuário sinta dor. Alguns modelos chegam a aliviar a fadiga. Cara e sua equipe não tinham um colete ortopédico instalado. Eles eram mercenários, e o peso extra para o corpo não compensava. Mas um policial desse nível, alguém que nem precisava sujar as mãos, deveria ter um. Os viciados em Black Braindance são uns malucos. Ele provavelmente estava em busca daquela estimulação dolorosa. Se ele tivesse um editor de dor, não teria conseguido sentir a experiência direito. Man, que resistiu facilmente às agulhas de aço com sua armadura subcutânea, caminhou até Tanaka, que estava ajoelhado, e o encarou. Embora eu não tenha certeza se um editor de dor interferiria na modulação da dor do BD. Se você quer saber, por que não pergunta ao nosso diretor de BD? Cara se virou para olhar para Jimmy Kurosaki, apenas para encontrá-lo já no chão. Um diretor de Blu-ray com um pequeno implante de pulso eletromagnético e quase nenhum implante cibernético. Será que ele teria instalado uma armadura subcutânea? Obviamente que não. Depois de ativar um pulso eletromagnético, seu corpo de carne e osso não seria capaz de suportar o peso de uma blindagem metálica. Tanaka era o atirador, Oliver tinha Jack dando cobertura, e Cara havia se esquivado do ataque. Das 4 pessoas sem armadura subcutânea, Jimmy Kurosaki foi o azarado, sem proteção, sem capacidade de se esquivar e sem chance de absorver o dano. Seu corpo estava crivado de agulhas de aço, e as feridas transformavam sua carne em uma massa disforme. Cara balançou a cabeça e caminhou até o homem que mal respirava. Alguma última palavra? Desbloqueie a gravação, me mate. Pode ficar com a fita. Tudo bem. Cara assentiu com a cabeça. Um fluxo de dados percorreu seu corpo enquanto ele desbloqueava o segmento do cérebro de Jimmy Kurosaki que estava conectado à gravação em Blu-ray. Então ele ergueu sua Midnight e apontou para ele. Sangue escorria dos cantos da boca de Kurosaki enquanto ele sorria. Que pena. Podiam ter editado um pouco mais. Bang. Cara o derrubou. Que desperdício. Após acabar com ele, Cara murmurou essas palavras. Ninguém soube dizer se ele se arrependeu de não ter enforcado o cara para espancá-lo ou de algo mais. Buzz, clique. Um chip foi ejetado da nuca de Jimmy Kurosaki, gravando o fim da gravação. Cara o pegou com a mão. Eram apenas alguns segundos de filmagem em Blu-ray, mas definitivamente valeu a pena guardar. As crônicas do ciberpsicopata chegaram ao fim. A edição final, única em seu gênero, agora nas mãos de Cara. Capítulo 130. Esquadrão de Operações Especiais Arasaka. Cara, temos um problema. A voz de Kiwi soou pelo comunicador. A equipe da Arasaka está se aproximando. Parece que eles já rastrearam esta localização.
Como diabos eles chegaram aqui tão rápido? Visivelmente surpresa, Manny levantou Tanaka que já havia desmaiado, enquanto Oliver prestava os primeiros socorros básicos para estancar o sangramento. Mesmo que tenham percebido a interferência no sinal, ainda assim levaria um tempo para rastrearem sua localização secreta, certo? Tanaka organizou esse encontro em particular. Eu sei por quê. A voz de Lucy se fez ouvir. Acabei de verificar a última lista de demissões da Arasaka. O nome de Tanaka está nela, foi publicada há menos de 1 minuto. Por causa do nosso bloqueador de sinal, ele não recebeu a notificação. O quê? Ele foi demitido? Que droga, então esses caras são. Eles estão aqui para dar um jeito nele. Os pensamentos de Kara voltaram-se para o bar da Lizzie, onde ele havia testemunhado em primeira mão as consequências das lutas de poder corporativas. Então Tanaka também acabou envolvido nessa confusão. E mesmo assim, ele ainda tinha tempo para assistir a Blue Raiz do mercado negro? Será que ele realmente não percebeu que seria o próximo a ser eliminado? Então, qual é o plano? Extrair os dados da cabeça do Tanaka vai levar tempo. Talvez não consigamos terminar antes da chegada da Arasaka. Manny recorreu a Cal para uma decisão, e Cal não hesitou. Tanaka era chefe de seção em P&D. Quem sabe quanta tecnologia confidencial da Arasaka ele tem na cabeça? Não tem como eles nos deixarem sair com ele. Eu, Manny, Jack e Oliver ficamos para trás. O resto de vocês leva Tanaka e extrai os dados do cibernético adamantino de seus implantes neurais. Deixar os 4 mais fortes para conter a equipe de perseguição da Arasaka era a única jogada lógica. Ao ouvir as ordens de Cal pelo rádio, Dório, o músculo da tripulação do Manny, se apresentou. 4 contra a elite da Arasaka. Tem certeza de que isso é suficiente? Eu também deveria ficar. A equipe de retirada precisa de cobertura tanto quanto a outra. 4 são suficientes. Dório, recue. Tecnicamente, Cal nem fazia parte da equipe, mas ao ouvi-lo falar, Dório não conseguiu contestar. Sem mais hesitar, começou a preparar a equipe de resgate do lado de fora. David, entregue Tanaka a eles. Entendi. Sabendo que não era forte o suficiente para ajudar na luta, David não perdeu tempo. Ele agarrou o corpo inconsciente de Tanaka e o arrastou para fora. Ao ver o garoto de aparência magra carregando Tanaka como se não fosse nada, Manny ergueu uma sobrancelha. Carl, seu recruta tem bastante força. Estimulante para animais. A mesma coisa que a Gang Animals usa. Ele comprou uma dose antes do trabalho. O garoto vai seguir o caminho da força bruta como eu? É mais como aumento muscular com integração de implantes cibernéticos. Ele ainda precisa treinar o corpo para suportar futuras melhorias. Era necessário um físico robusto para suportar implantes cibernéticos de última geração. A estrutura original de David não era adequada para isso, então foi por aí que a transformação teve que começar. Pouco tempo depois de David e a equipe de resgate terem saído, a voz de Kiwi voltou a ser ouvida pelos comunicadores. São membros das forças especiais da Arasaka. Cuidado! Esses caras são de elite, muito superiores aos soldados comuns da Arasaka. São 11, e eles têm um Netruner. Posso contê-los remotamente por enquanto, mas quando chegarem muito perto, você estará por sua conta. Sem problema. Você já fez o suficiente. Manny desligou imediatamente a chamada para impedir que a Arasaka rastreasse a localização de Kiwi. Em seguida, pegou sua espingarda de alta potência Militech Crusher e começou a disparar. Arasaka Special Ops, já lidamos com coisas piores. Oliver mirou no buraco no teto deixado pelas flechetes de aço, sacou seu revólver nova e alargou o buraco com um disparo. Com a ajuda de Jack, subiu para o segundo andar e posicionou seu rifle de precisão perto da janela. Vamos ver se as armas inteligentes deles ainda conseguem me mirar no alcance máximo. 11 caras contra nós? Que azar para eles. Jack sacou sua submetralhadora Saratoga e posicionou-se perto da janela do primeiro andar. Só espero que não caiam muito rápido. Cal subiu atrás de Oliver e sacou seu Serafim. A única desvantagem é que talvez tenhamos que revelar nossas identidades. Inicialmente, Cal queria manter-se discreto para que pudessem continuar aceitando trabalhos relacionados ao projeto Adaman Cyberware. Mas graças às constantes traições corporativas da Arasaka, esse plano já estava desmoronando. Mesmo que a Militech os contratasse da próxima vez, a Arasaka ficaria em alerta máximo. E daí? A gente simplesmente mata todos eles. Manny não viu problema nisso. Esquadrões de operações especiais têm gravadores BD ou implantes de vigilância. Alguns deles até têm transmissões diretas de uplink. Lembra o que aconteceu da última vez? Aquele trabalho acabou no mercado negro como um BD. Espere, o quê? Então não pense muito nisso, simplesmente mate todos eles. De qualquer forma, estamos expostos. Mantenha as coisas simples. A equipe de operações especiais da Arasaka, composta por 11 homens, rapidamente localizou a última posição conhecida de Tanaka, o esconderijo ao longe. Cuidado! O sinal está cortado há mais de 3 minutos. Pode haver outras pessoas envolvidas. Eles estão protegendo Tanaka? Qual é a ordem? Exterminem-nos. 100 sobreviventes. Assim que o líder do esquadrão deu a ordem, o Netruner da equipe terminou sua varredura. O Netruner inimigo desapareceu. Estabeleci uma conexão com a rede local do esconderijo. Estou detectando 4 biosinais, 2 no primeiro andar e 2 no segundo. Entendi. Marque-os para nós. Entendido, marcando não.
As palavras do Netruner foram interrompidas quando uma onda de dados inundou sua conexão neural, superaquecendo instantaneamente seu Cyberdeck. O inimigo tem um Netruner, SH-ARG. O sinal de comunicação dele foi interrompido abruptamente. Ei, 6, responda. Capitão, os sinais vitais de Six simplesmente pararam. Causa da morte, superaquecimento do implante cibernético. Isso é impossível. Ele estava usando um Arasaka tipo 3, tecnologia militar de ponta. Somente as forças especiais têm acesso a ele. Não há como um ataque aleatório de superaquecimento ter burlado seu firewall. Antes que o líder do esquadrão pudesse processar o que acabará de acontecer, algo na janela do esconderijo no segundo andar brilhou por um breve instante. Um lampejo de luz? Seus pensamentos ainda nem haviam se formado completamente quando uma bala perfurou seu crânio, levando consigo a vida. Equipamento melhor que o dos outros. Devia ser o líder. Oliver resmungou para si mesmo enquanto o corpo decapitado do líder do esquadrão balançava e, em seguida, desabava pesadamente no chão. Em apenas uma troca de tiros, 2 membros da equipe de operações especiais da Arasaka morreram. Informações do personagem e equipamentos. Car. Idade, 18, idade aparente reconhecida. Armas, pistola Kenshin, armas secundárias incluindo a submetralhadora Saratoga. Cibernética, conexão neural tipo 3 da Arasaka, Monoviri, aprimoramentos de braço, estrutura óssea de titânio, medula óssea densa, tendões reforçados. Pele sintética. Protocolos de Netruning, bloqueio de alvo, superaquecimento de Cybervari, apagamento de memória, interrupção de mobilidade. Veículo, Thornton era nunca conduzido. Jack, idade, 29. Armas, Maloria Arms 3516, personalizada em ouro, submetralhadora Saratoga. Cibernética, armadura subdérmica, acelerador sináptico, ótica Kiroshi básica. Veículo, motocicleta Nazaré. Oliver, idade, 24. Armas, rifle de precisão Nekomata Tech, revólver nova, submetralhadora inteligente Shingen. Cibernética, ótica Kiroshi, modelo de cor personalizado, pele de nanofibra, aprimoramentos básicos omitidos. Veículos, Quartz Thornton, Thornton era piloto real. V ainda não introduzido. Idade, 22 anos, nascido em 2053. Armas, desconhecida. Cibernética, desconhecido. Veículo, desconhecido. Próximas atualizações de cibernética. Cal, atualizando o Neural Link, mais detalhes a serem definidos. Jack, sistema Berserk. Oliver, que antecedevista MK.4. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.